Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar as informações do Timão porque olha, tem muita coisa. Protesto agendado de torcidas organizadas, uma reformulação no elenco que pode ser antecipada e o Yuri Alberto na reserva. Que história é essa? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Luxemburgo já está trabalhando e olha, pedindo reforços, fazendo mudanças, se aproximando mais da categoria de base e inclusive promovendo alterações no time titular. Vamos falar sobre tudo isso. Primeiro, eu queria dizer que tem um protesto agendado de várias torcidas organizadas e aí não envolve apenas a Gaviões da Fiel, como a Camisa 12, a Pavilhão 9, as principais organizadas farão um manifesto sábado, 10 da manhã, em frente ao CT Joaquim Grava. As organizadas publicaram notas se manifestando, a da Gaviões é bem dura e os alvos estão estabelecidos. Tem muito a ver com o comportamento de alguns jogadores, mas é claro que o alvo principal é a diretoria. Inclusive com um pedido de saída do grupo que comanda o Corinthians há muito tempo, o Renovação e Transparência, que é de Andrés Sanches, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, toda essa turma. Não tem como sair agora, a eleição é no final do ano, vai existir essa pressão política muito forte, a gente sabe que isso vai acontecer, e como a Gaviões já se manifestou e outras torcidas também em relação à saída do Roberto de Andrade, e isso aconteceu, dessa vez eles estão pedindo a saída de Alessandro Nunes, que é um ídolo do clube, né? Levantou a taça do mundo, era o capitão daquele time de 2012, é o diretor executivo, mas está sendo muito cobrado juntamente com o presidente Duílio Monteiro Alves. Então, protesto, 10 da manhã no CT. Teve uma informação, inclusive, publicada aí pelo repórter Marco Belo, da Rádio Transamérica, de que o Sornossa, que veio jogar com o Del Valle, mas na verdade não entrou em campo porque estava machucado, na arena, confidenciou ali aos repórteres, né, aos amigos, que tem muito jogador acomodado no Corinthians e que não adianta ficar trocando de treinador a todo instante. O Sornossa teria dito isso. E isso realmente chamou a atenção, né? Porque era um cara que há pouco tempo, ou não tão pouco tempo assim, mas há alguns anos, estava ali dentro. E conviveu com algumas lideranças, alguns jogadores que já estão no Corinthians há algum tempo e a gente tem falado sobre isso, que tem muito jogador devendo. Então o alvo do protesto da torcida, ele vai ser direcionado aos jogadores que precisam dar uma resposta melhor, mas também à diretoria. Sobre os jogadores, acompanhei de perto aí um dos jornalistas que eu mais respeito e sei o quanto ele é bem informado, que é o Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Ele passou o dia inteiro, informações preciosas que eu vou passar para vocês aqui e fazendo uma análise junto com você aí, a gente vai repercutindo esse fato. Segundo ele, haverá uma reformulação no elenco antecipada, porque eu tinha a ideia de que, e a gente sabe disso, né, que a cirurgia no elenco ela vai acontecer no final do ano. Porque tem jogador que não adianta, você precisa, o contrato deles encerra no final do ano, não adianta você mandar embora agora. Só que a gente está num ano eleitoral também. Então, além da conquista de um título, que é obviamente algo que você não consegue prever, é óbvio que essa diretoria vai querer agradar o torcedor com alguns reforços, gastando até aquilo que não pode. Chegou um novo treinador que sabe que vai ter 2 meses aí até a janela abrir para lidar com o que tem à disposição. Vai promover garotos, vai fazer mudanças que ele acha interessante, mas a gente já percebeu que o time precisa de reforços. 3 a 4 reforços, segundo o Salazar, serão contratados na janela do meio do ano em nível de titularidade. Ou seja, você já muda a fotografia do time e você já antecipa algumas situações que devem acontecer no final do ano. Na metade do ano, Balbuena, por exemplo, vai embora. A gente já sabia disso, já tinha falado para vocês aqui no canal que o Corinthians não ia ficar com ele. Ele encerra o contrato de empréstimo, ele realmente não se apresentou nesse retorno, é mais um dos tantos jogadores repatriados que não deram resposta e deve ir embora agora na metade do ano. O problema é que os outros encerram seus contratos no final do ano. E aí são alguns, só para citar aqui, né? O Luan, bom, nem precisaria falar do Luan, né? Mas é outro que encerra o contrato. Giuliano, Paulinho, Júnior Moraes, alguns desses jogadores, Fábio Santos, que não devem ter seus contratos renovados porque o Corinthians entende que encerraram os seus ciclos, né, desses atletas, embora alguns bem cotados, valorizados, ídolos, identificados e tudo mais, mas o futebol ele precisa evoluir, ele precisa andar para frente. Então,
diante dessas saídas iminentes no final da temporada, algumas reposições já serão feitas agora na metade do ano. E nos próximos vídeos aqui eu vou detalhar para vocês de que forma, né, o Corinthians pode ir atrás de algumas posições mais carentes para a gente tentar montar um novo time, um novo elenco a partir da janela que será aberta no mês de julho. O problema é que até lá o Corinthians vai jogar a sua vida na Copa do Brasil, vai jogar a sua vida na Libertadores, vai ter que conseguir boas posições no Brasileiro e vai ter que lidar com aquilo que tem à disposição. E diante disso, o Luxemburgo tem se aproximado muito da base, da categoria de base do Corinthians. O Danilo, técnico do Sub-20, que comandou o time, inclusive, durante uma rodada do Brasileiro, ele está sendo, digamos assim, contra o Palmeiras, inclusive no Clássico, ele está sendo o elo, ele e o Fernando Lázaro serão o elo para fazer com que alguns jogadores sejam observados mais de perto. O Luxemburgo tem essa característica, gosta de jovens. No primeiro jogo dele, já colocou o Matheus Araújo e o Pedro em campo, falou muito sobre o Pedro, falou sobre as características dele, o quanto ele quer explorar isso no Pedro. E, obviamente, se tiver mais algum outro, vai colocar no time também para dar uma rejuvenescida. Não é necessariamente a idade, a gente tem falado sobre isso, né? A gente fala sobre a idade, se você notar o time do Fluminense, ele não tem uma média de idade tão diferente assim em relação ao Corinthians. Mas o que se verifica no jogo não é exatamente isso, né? Aliás, outro alvo do protesto da torcida é o preparador físico Flávio de Oliveira, que saiu do Inter, veio para o Corinthians e, né, a gente tem identificado uma dificuldade física, especialmente no segundo tempo dos jogos. O Antônio Melo veio agora com o Luxemburgo e promete mudar esse cenário. Não sei se o Flávio vai permanecer ou não, mas ele será um dos alvos da torcida também. E a última informação diz respeito a Yuri Alberto na reserva. Também informação na Gazeta Esportiva. Na verdade, o Luxemburgo deu uma dica no seu primeiro jogo, na sua estreia. Eu custei acreditar nisso, porque ele pega o Yuri Alberto e tira com 10 minutos do segundo tempo. O Yuri tá mal, são 9 jogos sem marcar, é o maior jejum dele desde que chegou ao clube. Ele realmente está tendo dificuldades, enquanto o seu companheiro de ataque tem brilhado demais. O Roger Guedes está numa fase esplendorosa. E o Luxemburgo meio que jogou isso na entrevista coletiva, deu um sinal dizendo que o Roger precisa estar mais perto do gol, mais próximo da área, para aproveitar o seu poder de finalização, que ele não tem que marcar, que os outros têm que marcar para que ele possa se desgastar apenas para finalização. A gente sabe que o Roger é um cara que tem corrido o campo inteiro, tem tido mais mobilidade, desde que o Fernando Lázaro, na verdade, explorou essa característica do atacante. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei até com receio dele fazer isso, dele tirar o Yuri e deixar o Roger Guedes como falso 9 ou como um homem da referência. Eu não acho que ele funcione tão bem. Eu prefiro que tenha um atacante lá brigando com os zagueiros até para permitir com que o Roger tenha mais espaço e o Roger tenha a mobilidade de sair da área, de buscar o lado esquerdo, de se aproximar da área, de buscar tabelamento, de buscar finalização. Eu acho que você potencializa mais o Roger fazendo isso. Deixando o Roger na referência, eu acho que você limita a possibilidade do Roger de explorar todas essas valências que ele tem. E outra, gente, se ele fizer isso, ele vai fazer o quê? Vai abrir o Barleta de um lado, o Romero do outro? Ele vai fazer apenas um dos dois atacantes, né, o Romero ou o Barleta, para colocar um homem de meio? Eu acho que você diminui a qualidade do teu time. Por mais que o Yuri não esteja numa fase interessante, eu prefiro o Yuri Alberto, porque, como eu já disse, ele é um cara que corre, ele se desdobra, a bola tá batendo na canela dele, não tá dando nada certo, mas em algum momento ele vai marcar. É um jogador de muita vitalidade, que se precisar joga 90, que só precisa de uma orientação e de uma confiança maior. Porque uma hora a gente sabe que ele vai voltar a fazer gol. Ele não é esse jogador que está demonstrando nos últimos jogos. Então, quando vem a informação de que o Yuri pode ir para a reserva para recuperar o jogador, para preservar o jogador, eu não gosto. E seria o primeiro a admitir aqui daqui a algumas partidas, se ele começar a entrar no decorrer do segundo tempo, fizer gol, melhorar a confiança e o Luxemburgo conseguir recuperá-lo. Não acho que é a melhor maneira de recuperar o jogador tirando ele nesse momento. Não acho. É a minha opinião. Mas é a informação. Não quer dizer que ele vai fazer isso no próximo jogo, mas isso pode acontecer pelas conversas que o Luxemburgo tem tido com o Yuri Alberto, porque realmente a fase dele não é boa, mas eu confesso para vocês que quando eu penso no Yuri saindo e utilizar um Paulinho de falso 9, um Romero, um Barleta, um Júnior Moraes,
Para mim, a qualidade diminui bastante. Eu sei que talvez eu esteja baseado no que o Yuri pode oferecer, mas se ele pode oferecer, eu acho que em algum momento ele vai voltar a jogar esse futebol. Mas enfim, vamos confiar no Luxemburgo, né? Que pretende recuperar ele, dar uma orientada melhor e tudo mais, talvez entrando no segundo tempo sem a pressão tão grande de começar o jogo e marcar um gol, possa funcionar. Não concordo. De novo, eu não tiraria. Aí fica a cargo de vocês. O que vocês fariam com o Yuri Alberto? Daria um banco de reservas por alguns jogos? Não tiraria nesse momento? Enfim, e sobre todos os outros assuntos aí. Reforços, mercado, base, protesto, comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!